Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer de como os demais que não têm esperança. Quem são os demais que não têm esperança? Ele está falando dos que não são irmãos. Veja, ele está falando com os irmãos, e a falar com os irmãos, ele fala de outros que não são irmãos. Que é por isso que ele diz, não queremos irmãos. Ele está falando com crente. Não queremos que sejais como os demais, que não são irmãos. E por isso, não tem esperança. E veja que ele diz, não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Do que Paulo está falando aqui? Ele está falando sobre dormir? Claro que não. Ele está falando sobre morrer. É uma linguagem figurativa, é um recurso de oratória. É uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem. Paulo está falando sobre a morte, mas ele usa a figura de linguagem para sono. Porque para o crente, morrer é como dormir. Agora, ele não está falando do sono da alma. Não existe o sono da alma, tá? Isso é uma confusão que algumas pessoas fazem só porque Paulo usa a palavra dormir. Mas na verdade, as escrituras, quando falam sobre esse sono, como se fosse a morte, está falando do corpo, está falando do sono do corpo. A Bíblia diz em outros lugares que os corpos dos que morrem dormem no pó. O corpo dorme no pó. Porque na verdade é como se fosse um sono para o momento em que ele vai despertar na ressurreição. Mas a pessoa verdadeira que estava dentro do corpo, ela não está dormindo, ela está acordada e consciente. Nós temos alguns textos que mostram que a pessoa não dorme quando morre, ela não apaga, não fica inconsciente. Se nós fôssemos um cachorro, um preá, um peru, que quando morre o animal apaga naquela hora, então tudo bem. Aí a gente poderia estar dormindo, apagado e inconsciente. Mas como somos seres humanos, que somos constituídos não apenas de alma e corpo, mas somos tripartidos, temos 3 partes que constituem o nosso ser, que são espírito, alma e corpo. Então quando o corpo morre e cai no chão, a parte não material, espírito e alma, continuam acordados, vivos e conscientes. E eles estarão numa dimensão espiritual compatível com a realidade na qual a pessoa estava quando ainda continuava dentro do corpo. Está em comunhão com Deus dentro do corpo, morreu fisicamente, ela passa para uma dimensão espiritual compatível com isso. Ela continua em comunhão com Deus depois que sai do corpo. Está sem comunhão com Deus enquanto está dentro do corpo, morreu fisicamente, continua sem comunhão com Deus quando sai do corpo. Se ela estava com Deus antes de morrer, continua com Deus depois que morreu. Se está sem Deus antes de morrer, continua sem Deus depois que morre. A morte física é só uma partida, é só uma viagem. Coisas estão entendendo? Amém. Que a Bíblia ensine que nós somos espírito, alma e corpo, eu acho que isso é muito claro. Até mesmo na passagem de Gênesis 2:7, no começo de tudo, no livro dos começos, já está escrito que o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Veja que é uma citação em 3 momentos, com 3 características diferentes. Ele fala que Deus formou, soprou e o homem passou a ser. O corpo veio da terra, o espírito veio de Deus, e quando o espírito se uniu ao corpo, surgiu a alma. Então, desde o começo, o homem foi feito espírito, alma e corpo. Os textos do Antigo Testamento podem não ser tão claros como o Novo Testamento, porque a Bíblia é uma revelação progressiva, mas quando chega em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, com muito mais luz, Paulo fala de forma clara e objetiva a constituição do gênero humano. E ele diz, o Deus da paz vos santifique em tudo. E logo em seguida ele diz o que é tudo. Ele diz que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe que ele diz que Deus vos santifique em tudo. O que é tudo? O que é que forma o homem? São 3 coisas. Não há uma suposta 4ª parte. São apenas 3. E é nessa ordem: espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito, como muitos evangélicos falam. Isso é errado. O que a Bíblia ensina é espírito, alma e corpo, porque vem do mais importante para o menos importante, da parte mais interna para a parte mais externa. O homem interior e o homem exterior. Se Deus é espírito e nos fez multiplicar em semelhança da sua categoria, significa que nós fomos feitos seres espirituais como Ele. Você é um espírito, você tem uma alma, você mora dentro de um corpo. Amém, gente? Amém.
Então, quando o homem morre, não é como um boi, uma vaca, um jumento, um preá. Ele continua vivo, continua acordado. É uma passagem. De fato, a divisão entre espírito e alma é uma coisa quase impossível de se fazer. As Escrituras dizem que apenas a palavra de Deus é capaz de discernir uma coisa da outra. A gente não tem essa condição. O homem completo é os três, mas nós dividimos por questões didáticas. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, o autor diz: a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, só a palavra consegue dividir o espírito da alma. A gente não tem essa capacidade. A gente consegue distinguir a parte não material, formada pelo espírito e alma, da parte material, que é o corpo humano. Isso a gente consegue fazer bem, mas dividir o que é alma e o que é espírito, alguns de nós temos dificuldade. Só a palavra divide. O fato é que quando o homem morre, ele passa para uma dimensão espiritual, espírito e alma, compatível com a realidade espiritual na qual ele estava antes de ter morrido fisicamente. A Bíblia ensina que existem três tipos de morte. Tem a morte espiritual, tem a morte física e tem a morte eterna. Todas as três aparecem nas Escrituras. Vocês devem lembrar que Deus disse para Adão: não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Adão comeu e viveu ainda 930 anos. Ou seja, Deus não disse que no dia que ele comesse ele não morreria? Como é que ele viveu tanto tempo? Porque Deus estava falando sobre a vida mais importante, sobre a morte mais importante. É a vida espiritual e a morte espiritual. Que é por isso que quando ele comeu e morreu espiritualmente, ainda que estivesse vivo fisicamente, ele ficou com medo de Deus. Na próxima viração do dia, quando Deus se aproxima de Adão e pergunta por ele, ele teve medo e se escondeu. Por quê? Porque agora estava sem comunhão com Deus. Ele foi desligado da vida. Ele estava morto espiritualmente. Morte espiritual não é não existência do ser humano. É existência sem comunhão com Deus. É mais ou menos como um braço que vai ser cirurgiado e ele recebe uma anestesia e deixa ele momentaneamente desligado do resto do sistema nervoso do corpo. O braço está lá, mas é como se não tivesse, está dormente, está desligado. A morte espiritual é a mesma coisa. A pessoa que está morta espiritualmente, ela existe, ela continua viva, acordada e consciente, mas não tem vida. Ela não está conectada com a fonte da vida, que é o próprio Deus. Amém, gente? Então, quando Adão morreu espiritualmente, continuou existindo. Ele estava consciente, estava acordado, mas perdeu a conexão divina. Então, a pessoa pode morrer espiritualmente e continuar viva fisicamente. Porém, se depois de ter morrido espiritualmente, ela morrer fisicamente, não tem como ela reverter a situação e a sua morte espiritual e física se transformam na morte eterna. Uma pessoa que está morta espiritualmente, morre fisicamente, ela está destinada a ser jogada no lago de fogo com enxofre. Quantos estão me ouvindo? Então, estes são os três tipos de morte, mas você tem que entender que se você é crente, você nasceu de novo e você morre fisicamente, você continua vivo. Que é por isso que Tiago capítulo 2, versículo 26 diz que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O corpo sem o espírito está morto, mas o espírito sem o corpo não morre. O corpo de cada bebê que nasce vem dos pais, porque os pais geram aquele corpo. Deus quis que fosse assim, mas o espírito vem de Deus. Todo bebê que nasce tem dois pais, tem um pai terreno e tem um pai celeste. O corpo vem dos pais, mas Deus é o verdadeiro pai dos espíritos. Está escrito lá em Hebreus capítulo 12, versículo 9. Deus é o pai dos espíritos, porque todo bebê é gerado por Deus, espiritualmente falando. A carne gera a carne, mas somente Deus gera o espírito de cada novo indivíduo que vem à luz. Ou seja, quando o espírito que vem de Deus entra no corpo, o corpo vive. Quando o espírito sai do corpo, o corpo morre. O corpo sem o espírito está morto. Mas quando o espírito sai do corpo, o espírito não morre. Se você é crente, se você nasceu de novo, quando você morrer fisicamente, continuará vivo, acordado e consciente em comunhão com Deus. Porque Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos.
É por isso que em Filipenses capítulo 1, no versículo 21, Paulo falando sobre si mesmo e sobre a possibilidade da sua morte. Ele estava preso, ele escreveu a epístola aos Filipenses enquanto estava preso. E ele falando da possibilidade da sua morte, ele disse assim, para mim, o viver, e fica implícito, está nas entrelinhas, que ele está falando do viver na carne. O viver, para mim, é Cristo, e o morrer é lucro, é promoção. Como, depois que o crente morre, ele apaga, ele é um cachorro, um gambá, um viado, um peru? Como? Se o crente que morre vira nada, apaga, dorme, não pode ser melhor. Não é, como Paulo vai dizer aqui, incomparavelmente melhor. Não pode ser lucro, promoção. Eu prefiro ficar acordado, eu prefiro ficar existindo, eu prefiro ficar consciente. Mas se quando o crente morre é lucro, é porque ele não é como um animal, ele não é como um boi. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que eu vou escolher. Ora, de um e outro lado eu estou constrangido. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Cadê o glória, igreja? Eu prefiro partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Mas, versículo 24, por vossa causa é mais necessário ficar na carne, permanecer na carne. E convencido disso, tenho certeza que eu ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Interessante que Paulo, ao falar sobre a sua possível morte física, ele fala com termos de preparação para uma viagem. Você observou isso? Ele diz, eu tenho o desejo de partir. Partir para onde? Ele diz, não, eu não vou não, eu vou ficar, permanecerei. Ora, quando o corpo morre, ele vai para debaixo da terra. O corpo vira pó. Então Paulo não está falando sobre o corpo, porque o corpo fica, mas o verdadeiro Paulo vai. A verdadeira pessoa, o verdadeiro eu, quando o corpo morre, ele sai daqui para lá. Oh, glória! É por isso que Paulo fala sobre partida, porque é uma viagem. Ele disse, se eu morrer, eu vou partir e vou estar com Cristo. Onde Cristo está? Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz muito claramente, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo vive sentado à direita de Deus. Se eu vou estar com Cristo, eu vou daqui para lá. Nós sabemos pela Bíblia que há 3 céus. Nós temos o primeiro céu, com as suas camadas atmosféricas, ionosfera, ozonosfera, toposfera, todas as camadas atmosféricas, até chegar no firmamento, onde estão os corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas fixas, estrelas errantes. E depois do firmamento, nós temos o terceiro céu, que em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e 4, Paulo chama de paraíso, onde está o trono de Deus. Jesus está no terceiro céu, sentado do lado do Pai. Paulo diz, quando eu morrer, eu vou para lá. Eu vou partir. Oh, maravilha. Nós estamos esperando um arrebatamento. Mas se eu não me encontrar com Cristo no arrebatamento, eu me encontro com Ele no dia da morte. Eu estou esperando Ele vir, mas se Ele não vir, eu vou para lá. Amém, gente? Amém. Então observe, o Espírito entra no corpo, ele vive. O Espírito sai do corpo, ele morre. O Espírito vem e o Espírito vai. Paulo disse, eu quero partir e estar com Cristo. É uma viagem para lá, consciente, ele vai estar acordado. Em 2 Coríntios capítulo 4 e 5, eu não vou ler a parte do capítulo 4, mas depois você pode conferir, Paulo está falando sobre as perseguições, tribulações, que produzem para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E ele fala sobre o decaimento do homem exterior. Ele diz que o homem exterior se corrompe, desunera, se desintegra, envelhece. Mas o homem interior se renova de dia em dia. E aí quando chega no capítulo 5, no versículo 4, ele diz assim, pois na verdade nós os que estamos neste tabernáculo, falando sobre o fato de estar vivo dentro do corpo, lembra de Filipenses que a gente acabou de ler? Ficar, permanecer, partir, sair. Ele diz, nós que estamos neste tabernáculo, falando do corpo, gememos
angustiados, não porque queremos morrer, ser despidos. O nosso interesse, o nosso desejo é ser revestido, para que o mortal, que é o nosso corpo na condição atual, seja absorvido pela vida. Porque foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, mesmo sabendo que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Mas a razão do nosso bom ânimo é porque andamos por fé e não por aquilo que vemos. Entretanto, estamos tão confiantes que é por isso que preferimos deixar o corpo para morar com Jesus. Se Jesus estivesse dormindo, que não está, se Jesus estivesse dormindo, a gente ia dormir com ele no céu. Mas Paulo não está falando sobre ir dormir com Jesus. Quantos estão entendendo? Paulo está falando sobre experimentar o gozo da sua presença. Paulo está falando sobre sair daqui para lá, sobre partir, sobre fazer uma viagem a se encontrar com ele no céu. É por isso que ele diz: eu sei que enquanto eu estou aqui, eu estou longe de Jesus. Eu estou na terra e ele está lá em cima, do terceiro céu, do céu mais alto, do céu dos céus. Mas eu prefiro deixar o corpo, ou seja, o corpo fica, mas Paulo vai. Ele disse: o corpo fica, mas eu deixo ele aqui. Eu vou partir, eu vou para lá habitar com o Senhor. É claro que o homem não está dormindo. Quem disse isso se equivocou feio. Mas a verdade é que Paulo está tratando sobre a morte do crente para os irmãos, com os irmãos de Tessalônica. Que é por isso que no versículo 13 ele diz: irmãos, não quero que sejais ignorantes com respeito aos que morrem ou dormem. Ele diz: para não vos entristecerdes como os de fora, os demais que não são irmãos, porque eles não têm esperança. O crente que morre, além de continuar vivo, em comunhão com Deus, parte daqui para melhor, porque é lucro, é promoção, ele vai habitar com o Senhor, ele ainda tem a esperança de um dia voltar com ele para receber um novo corpo imortal cheio de glória. Ele diz: há uma esperança, não somente da vida depois da morte, como também da ressurreição dos corpos. Pois, diz o versículo 14, ainda em 1 Tessalonicenses 4, tá? Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porque quando Jesus vier, ele vai trazer quem já morreu, porque está todo mundo lá com ele. É por isso que ele traz na sua companhia. Jesus vai fazer uma viagem especial para a terra, para pegar o resto do corpo de Cristo, e ele vai deixar o povo em casa? Nós bora todo mundo junto. Ele vai trazer com ele.